animação definitivamente não é só coisa de criança. E esse filme precioso que chegou hoje nos cinemas emociona a usar a sua estética lúdica para retratar uma realidade feminina de forma tão profundamente humana. Eu tô falando de Memórias de um Caracol, filme indicado ao Oscar de melhor animação desse ano, que é uma crônica assumidamente melancólica sobre a solidão de uma mulher tomada pelo vazio que nenhum bem material seria capaz de preencher. E assim, eu não poderia esperar nada diferente do mais novo filme de Adam Elliott, o diretor por trás do poderoso Mary Max. Se você viu, você sabe do que eu tô falando. E se você não viu, você vai saber mais no vídeo de hoje. E aí galera, eu sou o Thiago, e antes de começar a falar sobre Memórias de um Caracol, eu quero mais uma vez pedir para vocês deixarem um like no vídeo, é muito fácil e me ajuda demais. Compartilha ele também com os amigos, com aquelas pessoas fãs de cinema que você conhece, e não esquece de me seguir aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando aí à marca de 6.000 seguidores, e eu conto muito com a ajuda de vocês para isso. O que me encanta no cinema de Adam Elliott é ver como o diretor nunca esconde nada nessa estética lúdica, ou num subtexto fantástico como muitas das principais produções da Disney, da Pixar ou da DreamWorks. Seus filmes abordam mais frontalmente temas pesados, duros, questões reconhecíveis na realidade dos centros urbanos. As formas na assinatura do diretor podem até ser peculiares, mas os olhares dos seus personagens transbordam humanidade, transbordam uma verdade que cruza a tela e soa sempre muito identificável. Em Memórias de um Caracol, Elliott causa um curioso misto de sensações ao usar a morte como um sintomático ponto de partida para a história de uma personagem à mercê do vazio causado por uma vida marcada pela ausência. Essa é a história de Grace, uma jovem mulher sem perspectivas que tinha como hobby o ato de colecionar caracóis, algo bem inusitado. Ela era tão solitária, mas tão sozinha mesmo, que após perder uma pessoa querida, decide relembrar sua vida enquanto conversa com um desses bichinhos, talvez o único confidente nesse momento tão delicado da sua vida. A partir dessa trama bem humana, é fascinante perceber como Memórias de um Caracol é muito cuidadoso na composição desses personagens e em notar como eles refletem o melhor e o pior do nosso mundo. Ao entender a protagonista e as pessoas que cruzam a vida dela, a gente começa a compreender a realidade que eles habitavam. Uma rotina de infortúnios que levou Grace àquele banco, naquela tarde, numa conversa franca com a única coisa que restou para ela, o seu caracol de estimação. Adam Elliott, aqui mais uma vez, atribui sentidos a essa excentricidade visual. Não que fosse necessário, mas tal qual em Mad Max, o olhar cartunesco potencializa essas distorções. Introduz elementos que pouco a pouco tornam esse retrato mais íntimo e essa crônica feminina mais universal. A beleza e a dor andam de mãos dadas para Grace. Elas estão nas memórias de uma infância feliz marcada pelo bullying, no tocante laço de amizade entre irmãos desgastado pela separação, no aconchego de um lar disfuncional que se transforma em vazio. Memórias de um Caracol é sobre seguir em frente, mas sem deixar de olhar para trás, até porque é impossível fazer isso. O passado atormenta Grace, a solidão gera compulsões, o amor causa feridas, uma realidade reconhecível revelada com um senso de humor que nunca sufoca o drama. O diretor, na verdade, só reforça a forte carga dramática a partir desses contrastes. É encantador como o filme constrói a relação entre os irmãos num cenário que empurra os dois constantemente para um isolamento estranhamente reconhecível. Existe cumplicidade, existe compreensão, existe a certeza que ali estava alguém capaz de compreender. Adam Elliott se perde pelo vazio que o mundo costuma criar e mergulha nessa relação fraternal, disposto a compreender os personagens e a raiz dos tormentos deles. E o que o diretor encontra, além da solidão, é a repressão, o conservadorismo, o machismo, a depressão. Só que Memórias de um Caracol nunca aprisiona os personagens no rastro de tristeza que fica pelo caminho. Grace
não tá conversando com um caracol. Ela tá conversando com a gente, com o público. Ela busca essa compreensão numa tentativa desesperada de encontrar um motivo, um único motivo para seguir em frente. É um tocante exercício de empatia, que nasce de uma zona tragicômica, é verdade, mas aos poucos, lentamente, num ritmo de um caracol recém-libertado, enxergar tanto a angústia que atormenta a personagem, quanto a beleza que permanece em torno dela. E essa beleza tá no precioso trabalho de animação em stop motion, na fotografia em tons de folhas ressecadas de outono que imprime em tela a sensação de fim de ciclo, na expressividade no olhar de Grace, do seu irmão rebelde Gilbert e de todos os personagens que cruzam o caminho deles. Aliás, as atuações de Sarah Snook, a nossa querida Shiv de Succession, e Goldsmith McPhee só trazem mais personalidade a essas vozes reconhecíveis. Todas em maior ou menor nível refletindo as nossas aflições, vícios e anseios mais íntimos. Sempre com enorme sensibilidade. Memórias de um Caracol causa aquele misto de emoções que só os filmes que verdadeiramente se aprofundam são capazes de gerar no público. É lúdico, mas não é fantasioso. E nem poderia ser. E aí, o que você achou dessa animação que concorreu aí com Flow e Robô Selvagem na briga pelo Oscar de melhor animação de 2025? Acabou perdendo para Flow. Diga nos comentários. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda demais. Tchau, gente!